Olá, boa noite. Paty, te chamo nesse astrologia que você entrou aqui. Deixa eu só tentar chamar a Patrícia aqui. Patrícia, que ela já vai entrando. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa tarde, boa noite. É... Oiê! Olá! Ai, que bom te ver. Que saudades! Muitas. Tá frio aí? Tá gelado, menina. Tá super frio. É. Ai, que saudades, gente. A gente não conseguiu ano passado, né? Pois é. Mas deu certo agora, né? Mesmo que à distância, a gente fazer Que a bom, live, né? que bom, que bom. Aqui Gente, na. a luz que tá aqui em cima, pelo amor de Deus. Meu Deus. Nossa, e aqui eu fiquei sem luz em casa desde as 10 da manhã até agora há pouco, até umas 3h30. Fiz os atendimentos no escuro até onde dava a bateria. Daí voltou, Sério? foi uma sorte. Eu falei, gente, a gente vai marcar live sobre eclipse e aí fica sem luz e não consegue fazer, né? Tava quase acontecendo isso aqui. Tá dando pra ouvir direitinho, Titi? Super, Tá. super tranquilo. Legal. Que eu tô aqui fechadinha aqui no quarto, mas tô com esse fone aqui, de vez em quando não dá pra ouvir direito. Não, tá tudo ótimo. Legal. E aí, a gente tá já na hora, Então, né, do eclipse, a gente tem mil coisas importantes acontecendo no céu. Que ano, meu Deus, menina? que ano! Que é isso, gente? De vez em quando eu falo assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse planeta? Pois é. Não, e assim, né, porque tá tudo tão literal, assim, quando você fala assim, gente, tá acontecendo o que estava previsto, mas acho que nem a Sim? gente podia imaginar que era tão literal assim, né? Não. Que ano, Emanuel, que ano. Toda... assim, hoje eu até brinquei com uma amiga, eu falei, gente, acho que a gente tem que começar a esperar um milagre, porque os astros não estão ajudando, né, gente? Porque, assim, tá uma loucura e, assim, a gente tá, assim, super forte, né? Essa Saturno-Plutão, ela pegou de jeito, teve o Júpiter e o Marte ali cutucando, né? Foi bem punk. E daí eu achei importante a gente falar dos eclipses, né? Porque assim, eu acho que é Sim. principalmente esse que vai acontecer agora na sexta, né? Que a gente está na órbita dele. Porque a gente pensa sempre em eclipse, as pessoas ficam super assustadas, e o eclipse, coitado, ele não é ocupado por nenhuma tragédia, né? Não, não Mas, é, não é. Ainda e bem que a gente pensa igual dessas coisas, né? não Dos é. retrógrados, dos eclipses, né? Pois é, e daí eu fiquei pensando assim, porque o que eles fazem é ativar isso, eles potencializam, né? O que já está acontecendo. Sim, Ainda mais um eclipse de lua cheia, né? Então, o eclipse de lua, ele é sempre o ápice ali de um ciclo, de um processo. E fiquei pensando, assim, da gente tentar, assim, trazer um pouco, assim, o que ele potencializa, mas, assim, o que ele traz de bom pra gente. Porque eu também vejo o eclipse como uma oportunidade de virada, de mudança. Ele sim, acontece sim. esse chamado, né? Sim, porque ele faz a gente encontrar nossa luz, né? Então, se a gente pensar nele como uma ausência de luz lá fora, simbolicamente, é hora de acender a nossa, né? Então, é um momento de transformação rico nisso daí, né? Rico de introspecção e encontro dessa luz interior. Então, é momento da gente encontrar, né? Essa nova motivação é eclipse de lua cheia, então uma nova motivação, uma motivação que dê esperança, porque está em Sagitário, É, né? Que faça a gente realmente enxergar lá uma luz ali, uma perspectiva, né? A médio e longo prazo. Mas para isso tem que ter fé, tem que tem. acreditar, tem que ter autoconfiança, tem que buscar conhecimento, né? Tem que trabalhar o autodesenvolvimento, questões todas sagitarianas. Tem que realmente separar o joio do trigo, porque veio de uma alunação em virgem, né? De uma lua crescente agora em virgem. Virgem, Então, a gente tem que separar esse joio do trigo, essa bagunça toda, né? Venho até falando nas lives, que bagunça de desinformação, nossa senhora. Não, gente, e assim, essa coisa assim, eu vejo, né, assim, é meio surreal, assim, né, essa coisa das fake news, daí instaura inquéritos de fake Surreal. news. Aí você fala assim, gente, que coisa mais lunação geminiana. E não é uma lunação geminiana qualquer, é uma lunação geminiana que tem Marte, que tem Netuno, né? Todas as fases a gente tem Marte e Netuno nesse ciclo. Então, se essa semana tá o Muito. Marte ali pegando o Sol, e daí um diz que diz, e daí um diz que é isso, outro diz que é aquilo, e aí fica essa bagunça, né? Acho que você descreveu bem, a gente Muito. tá num caos.
que a gente nem sabe, né? E eu falo assim, a gente não tem nem tempo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, gente, a gente tem que fazer uma turma, um acompanha a política, um acompanha a Covid, outro acompanha não sei o quê, a gente senta e dá as Isso, é um informações do comitê. dia, Vamos né? montar um comitê, porque não tem jeito, é um comitê. Monta-se um comitê, cada um vai pesquisar uma área para trazer o porquê. Não tem condição. E cada hora vem uma informação e as pessoas não sabem mesmo. Se a gente olhar o vírus aí, não se sabe ainda tudo. Tem informações que contrariam, tem uma turma que Ixi, outras a Paty informações. travou. Então, opa, Você travou? tinha travado, mas voltou. Voltou. Então é isso, acho que tem que ter muita. Eu acho que tem que ter agora, né, nessa lua crescente virgem, para Sagitário, tem que ter muito discernimento. Eu acho Tem, isso. Né? tem Muito que ter. discernimento, muita seleção, sabe? Coisas de virgem depois para expandir em Sagitário, para a gente poder pelo menos atirar a flecha para uma direção certa. Pois Porque é, se. e ao mesmo tempo, né, é um eclipse de nó do sul, né? Porque é o nó do sul que está em Sagitário. Então, assim, ao mesmo tempo a Sim, gente tem que olhar para esse futuro, mas eu acho que a gente tem que olhar meio desapegado das nossas ideias anteriores, dos nossos sim, preconceitos, né? Eu acho que tem uma coisa aí, ninguém. A gente não pode sair julgando ou achando que a gente sabe. Eu acho que esse é um ciclo inteiro que fala da gente tá com a cabeça aberta, né? Com tantos retrógrados ao mesmo tempo e com esses eclipses e com essa energia geminiana. E sim. com Netuno, né? Também, assim, que eu vejo Netuno, assim, a gente está na neblina, né? Então, assim, quando a gente está Opa, na neblina, travou? acho que tá funcionando aqui. Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá? Tô. Tinha dado uma congelada aí, né? E eu acho que a gente está com essa coisa da neblina, né? Então, assim, a gente vai se aproximando, a gente vai clareando, mas não dá pra gente querer chegar lá na frente, né? Eu tenho visto as Não, é pessoas tudo curto prazo, aflitas. né? Eu falo que esse enxergar lá na frente é enxergar, tipo, nesse mês agora. Não é um longo prazo, né? Não É um dá. Sagitário que não existe mais um longo prazo, porque não dá para prever mais um longo prazo. É tudo muito curto, curtíssimo prazo, mas é uma visão, né? Pelo menos enxergar uma luzinha ali, né? E ter uma perspectiva, pelo menos que as coisas vão melhorar, porque tem que ter otimismo. Senão, o que que vai acontecer se a gente achar que vai ficar nisso? Não, e uma Não hora vai é? passar, né? A gente sabia que assim, 2020 era o ano mais tenso, vai ser o ano mais tenso, mas vai passar, né? E é isso, assim, né? Eu tenho visto as pessoas muito aflitas, as pessoas querem saber, mas como vai estar em agosto, quando vai estar em setembro, como vai estar? Eu falo, gente, calma, porque vai ter um monte de ativação lá na frente, setembro, outubro, novembro, que depende do Tem que a gente mais está fazendo eclipse, gente. agora. Pois é. Né? A gente vai ter três agora na sequência, né? E assim, a gente tem depende do que está acontecendo, depende do que a gente está fazendo. É, é, E você falou uma coisa que eu achei legal, né? Que eu gosto muito dessa visão, né? Porque a lua cheia é aquele momento que a lua está iluminada no céu. E aí a gente tem um eclipse. Então, assim, naquele dia, naquela noite que teria uma lua cheia, tem escuridão. Então, assim, a lua não está refletindo o brilho do sol. E a gente consegue isso, ver as estrelas, a gente consegue focar nessa energia de sol, que é a nossa essência. Então, assim, é o momento da gente buscar essa luz dentro, né? Que eu acho que a gente tem falado muito isso nas nossas redes, nas nossas lives, né? Não é sim, esperar que alguém resolva o problema do mundo, cada um de nós tem esse isso, papel, isso, né? isso. É parar definitivamente de achar que tem que ter um salvador para nossa vida. Eu acho isso, né? Eu acho que Delegar esse poder, gente. O que é isso que a gente tem que delegar o poder para vai vir um salvador para salvar a nossa. Não, é o indivíduo. A gente viu muito aqui, não sei aí como é que foi exatamente, mas aqui, por exemplo, cada pessoa teve que realmente tomar atitudes aqui em relação a essa história do vírus e eu acho que teve que aqui tomar mais ainda, atitude. né? Que a gente está meio à deriva. Aqui no Brasil, a gente está com É, essa coisa de casa 12 total, a gente está meio à deriva aqui. Aqui as pessoas é, que deveriam estar cuidando, não estão, cada não um pensa de uma estão, pois é. forma, as informações mudam de um dia para o outro, né? A gente também tinha falado isso, né? Porque esse trânsito Sim, sim. pesado tá lá na casa 12 do Brasil. Então, assim, não são Não, não aspectos, é fácil. infelizmente, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente, diferente de vocês, ainda está na curva crescente. Acabou de acontecer um acidente aqui, mas tipo, não foi nada demais. Gente Só do céu. caiu tipo uma Meu caixa, Deus. a gata Mas pulou tá e pegou tudo a bem? caixa, mas tá tudo É a bem. gatinha? A Gente, gatinha. hoje o dia tá que tá, viu? Eu vou te falar que, aliás, essa semana tá que tá. Tá que tá, gente. Mas também esse eclipse aí tem Marte envolvido também, né? E Marte já tá ali, né? Fazendo a dança dele lá, né?
Já Já tinha. essas manifestações todas de violência, né? As pessoas tinham falado pra gente, tinham pedido, né, aqui pra gente comentar também disso, se o eclipse, o que que ia fazer com tudo isso, né? A gente tá com esse trânsito aí, é Marte que tá caminhando por uma conjunção com Netuno, Sim. e tá envolvido aí no ciclo, né? Então, assim, a gente tem ondas de violência, infelizmente. Não sei, a minha É. visão também assim, é que não necessariamente as coisas estão maiores, mas eu acho que elas estão sendo mais mostradas, mais faladas, né? Eu acho que tem uma Sim. hiperpotentialização e essa falação maior sobre os assuntos, que é importante porque a gente precisa tomar as nossas atitudes, né? Sim, sim. Eu acho também. Eu acho que está vindo à tona, está sendo mostrado coisas que já estavam acontecendo. Na verdade, é o que o pessoal fala, ah, o vírus é o problema. Não, né? Essa pandemia, na verdade, não é ela o problema. Ela só está revelando o que já tinha como um problema. Mas é que estava ali, né? Oculto, estava e estavam levando. Só que a pandemia veio, trouxe tudo isso à tona, né? Como a boa tríplice conjunção em janeiro trouxe tudo. Depois Júpiter veio, expandiu, depois veio Marte para engatilhar, e é isso que a gente está vendo esse ano, né? E agora esses eclipses para, né, justo esse de lua cheia em Sagitário, para dar a publicidade total do negócio, né? Total, né? Então A acho que Tami aqui falando que a culpa total, é das estrelas, eu acho que a culpa é da humanidade. Eu acho que o céu, na verdade, só está traduzindo e mostrando, exatamente. né? E não é agora, e está acontecendo em 2020. Eu acho que está acontecendo faz Não, tempo, né, gente? Que a gente já podia ter mudado. E esse vírus é uma coisa muito louca, né, Paty? Assim, porque ele mexe com aquilo que não estava legal, ele bagunça. Então, assim, é do organismo de quem não tem como condições de reagir a ele, é da empresa que não estava estruturada para um momento de exatamente. crise, é para um governo que já tinha os seus problemas. Então, acho que É como deixar as feridas, né, expostas, as estruturas que estavam ruindo, que todo mundo estava tentando, assim, esconder, seja a estrutura pessoal, seja a estrutura política, estrutura social, estrutura da empresa. Aí veio tudo à tona, e expôs esse vírus. E aí a gente tenta esconder, mas não tem como esconder. Esse vírus ele traz tudo à tona. não Fica tem. tudo exposto, tudo exposto. E aí o pessoal fala, ah, o vírus é o culpado. Na verdade, não, né? Não é. E Não. aí, assim, o eclipse, eu fiquei pensando nesse eclipse de lua cheia, porque assim, os ânimos já estão bem exaltados nessas últimas semanas, né? Sim, Agora eu sim, acho que a gente vai ter um desses picos aí, um desses momentos que a gente vê que assim, tá tudo tão caótico que tem que fazer alguma coisa, né? E aí, Kate, sim, a solução tem que vir da gente, né? Porque assim, tá tudo sim. tão caótico que é isso, se a gente for esperar o Salvador, quem é que vai salvar a gente? Ninguém vai salvar a gente, Exatamente. E né? outra, tem que ter um discernimento com essas decisões que vêm de cima para baixo, porque a turma aí que está decidindo de cima para baixo tá maluco também, tá todo mundo meio doido. Então, é assim, se quem está decidindo, e não importa de onde está vindo as decisões de liderança de várias partes, também tá meio maluco, então nós vamos fazer o quê? Vamos ficar louco também? Vamos também É, acatar decisões malucas? Então a gente tem que ter um senso aí de responsabilidade, discernimento, até um senso crítico, é. né? Lua crescente para a lua cheia em Sagitário, um senso crítico e um conhecimento, né? Uma autoconfiança, porque senão a É. gente embarca na loucura, na maluquice também. E Eu esses acho que é aspectos têm isso. a ver, né, com esses surtos coletivos. Saturno e Plutão, por si só, eles já são comuns em momentos de surtos coletivos, dessas Sim, doideiras generalizadas, assim, né? E eu acho que num ano como esse piora. Mas piora. em Portugal vocês tiveram medidas mais restritivas que ajudaram bastante, né? Olha, aqui realmente, o pessoal fala, ah, vocês aí, como foi a quarentena? Eu falei, não, aqui não foi só a quarentena, aqui foi o lockdown, verdadeiro. Aqui nós tivemos total lockdown, aqui foi mesmo o negócio. Então, não podia sair na rua de verdade, né? Não era uma coisa assim, alguns foram, alguns não. Não, foi instituído o estado de emergência total, né? Foi explicado o que era um estado de emergência, as pessoas aceitaram, quiseram, o que era um estado de emergência, acataram, quiseram e pronto, e acabou, entendeu? Não teve essa história. E a Fechou partir tudo, do retorno, fechou torcer pro fronteira, retorno fechou. todo, né? Foi tudo, e por um tempo bem grande, né? Bem grande. A restrição foi bem violenta. Mas assim, funcionou, né? Acho que Funcionou. a história é essa, né? Porque todo mundo que tentou fazer diferente não deu certo. É, Então a gente alguém tem que também observar, né? Alguém aqui perguntou, a Paty é de onde? A Paty é daqui, mas mora em Portugal. Isso. E a maior parte do tempo, né?
Mas somos amigas daqui, daí, de todo. Sim, Mas assim, né? Assim, eu tenho falado que isso é um exemplo que a gente sempre opa, fala, né? Que tudo depende do mapa de cada um. E eu acho que esse momento tá mostrando isso, né? Porque é o mesmo contexto coletivo, é o mesmo assunto no mundo inteiro, mas cada país sim, está reagindo à sua maneira. Isso tem a ver com o mapa do país, isso tem a ver com o dirigente do país, com a população. E eu acho que isso é um bom exemplo sim. de como as coisas funcionam. Então, assim, alguns países que fizeram isso lá atrás, agora com esses retrógrados todos, estão podendo retomar a vida. E os lugares que não fizeram com esses retrógrados todos, na verdade, infelizmente, a situação está dando um passo atrás, né? Então, eu acho que Todos, todos. O não pessoal é fala muito, eu vejo o pessoal aí no Brasil falar muito, por exemplo, da Suécia, comparar com a Suécia. Não, a Suécia também errou também em alguns assuntos aí também. Tentaram uma coisa, não deu certo, gente. E outra, não dá para comparar, né? Nem Portugal dá para comparar. Comparado Portugal com Suécia, eles têm o dobro de mortes do que Portugal. Sendo que eles têm muito menos gente, por exemplo, né? Por metro quadrado, como é que fala? Por quilômetro, né? Menos gente, densidade demográfica. Muito menos, né? E o dobro de gente que morreu lá. Ou seja, não funcionou o que eles é. tentaram lá também. E aqui no Brasil preocupa muito porque essa coisa de casa 12 tem muita coisa acontecendo por debaixo dos panos, às escondidas, né? Então tem esses interesses de casa 12 que são os interesses mais escusos, esse Pois poder é. subterrâneo que a gente sempre teve aqui, na verdade, que eu acho que nesse momento tá mais aflorado. Então, assim, acho que esse momento é mesmo essa coisa de expor, né, as feridas, as dores, os problemas, Sim. as pautas. E isso é uma coisa que aí nisso o eclipse eu acho que pega, porque eclipse ele traz à tona aquilo que estava ali e a gente não queria ver. Então, assim, não é que eclipse faz nada acontecer, né? Eu sempre bato nessa tecla, Isso. porque tem os pregadores Do Apocalipse. do apocalipse dos eclipses. Só que, gente, acontecem assim, todo ano, de 4 a 6 eclipses sempre. Então, assim, se todo Sempre. eclipse fosse uma tragédia, a gente estava ferrado sempre. Né? Então, acho Não, fora importante. que tem milênio, né? Sempre teve eclipse, sempre. Então, se fosse sempre uma tragédia, já tinha acabado o mundo algumas vezes em alguns eclipses por aí. Então, não Pois dá, é. né? E eu gosto também bastante de uma visão assim dos eclipses meio que como essa janela de oportunidade para a gente atender esse chamado e fazer alguma coisa para mudar, porque para quem não sabe, os nodos norte e sul eles têm a ver com os eclipses, né? Os nodos lunares eles são os pontos onde acontecem os eclipses e eles têm a ver com esse direcionamento de vida, com esse norteamento. Então os eclipses eles têm a ver com isso, eles não têm a ver com uma coisa necessariamente ruim, né? Eu conheço um monte de gente que redirecionou de carreira, que tomou decisões Sim. importantes na órbita de eclipses, né? E esse tem bastante coisa interessante sobre isso. Porque a gente tem, se a gente pensar nessa semana, né? A gente tem amanhã a conjunção Sol-Vênus, né? Nós temos umas coisas interessantes com relação aos valores, né? Essa questão dos desejos versus o que a gente conquista. Essa semana está muito propícia para isso, Muito. para essa motivação, buscar novas motivações, ver essa luz interior brilhar, porque culmina a semana toda, hoje, amanhã, e culmina na sexta-feira com esse eclipse, né, de É, lua cheia, né? E em Sagitário, que é uma coisa de expansão, né? Expansão do signo. Tudo bem, é um eclipse, mas internamente é uma expansão interna. Eu vejo isso. Em vez de estar lá fora, essa lua cheia, aberta, abre-se para dentro. É uma visão interna, né, do nosso ser tal. interior. Então eu vejo por aí, acho que é o momento, né? E oportunidades também, talvez até de encontrar uma direção, né, numa perspectiva interna. Eu E vejo você não isso. vê que isso é um dos temas do ano também? Porque eu acho que a gente estava vivendo muito, assim, como sociedade, no piloto automático, né? E eu acho que daí a gente tem agora essa ideia, né, de todo mundo tem que olhar para dentro. Então, todo mundo tá ali tendo que olhar para suas relações, olhar para sua Sim, casa, sim, olhar para os seus total, valores, total. quanto dinheiro você tem, quais relações você tem, como tá a tua saúde. A gente nunca teve que olhar tanto Isso. para gente, né? Nunca, É, nunca. Acho que a, nunca. alguém aqui, a Maria, falou que vai casar entre 2 eclipses. Gente, eu saí com meu marido a primeira vez num dia de eclipse. A gente tá junto, vai fazer 9 anos já, tá tudo certo, né? Então, assim, essa coisa, assim, não pode fazer coisa no eclipse, pode, né? Não pode, assim, a gente toma cuidado. Você vai abrir um negócio, dá para escolher, Sim, mas uma coisa assinar um documento. Então, assim, decisões que envolvem coisa de atenção,
porque a gente está mais, aquela questão, então a objetividade está mais comprometida. Então, assinar, né, É, fazer um negócio, essas coisas são mais. mas o casamento já tá planejado faz tempo, a relação já tá aí e tal. Exatamente, Não exatamente. é? Não tem problema. Exatamente. Pessoal, teve acho que uma pergunta passou aqui, eu ia responder, mas eu acabei não vendo. Já foi a pergunta. O que que Tá lá em era? cima. Deixa eu ver se eu Então, acho. deixa eu ver se eu consigo captar. Eu tô aqui com o computador também. Deixa eu É, ver. Eu a Lúcia consigo. falando que o Rio Ah, de Janeiro está se afundando. Pois é, e tem gente do Rio de Janeiro falando que está sossegado lá. Tem esse desencontro de informação, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, porque tais hospitais aqui em São Paulo estão super tranquilos. Daí na mesma semana eu atendi uma pessoa que trabalha, que chefia um setor importante do hospital, a pessoa falando que as pessoas, os pacientes estão esperando na ambulância porque não tem vaga. Eu falo, gente, é tanto desencontro de informação. é desencontro, gente. Agora, então, essa é a pergunta mesmo do Rio, né? De quem que é, que ela falou do Lúcia, a Lúcia. Aqui nós ficamos muito tempo no lockdown, dentro de Foi. casa sem sair. E ainda não voltou totalmente. Agora tá cheio de regra. A gente tem que pôr a máscara para ir nos lugares. Quer dizer, não voltou. Essa normalidade que o pessoal fala, voltou ao normal. Não, não Vai existe mais voltar. aquele normal. Vai Que demorar normal muito, aquele né? normal? E tem Não várias tem mais camadas, normal. né? Tem várias camadas, assim, tem Várias. ainda tem outros retrógrados, ainda tem os que estão retrógrados ficando direto. Eu acho que a gente ainda vai um tempo, né? Olha aí, o meu marido tá aí, para o pessoal que perguntou sobre os eclipses, meu relacionamento começou no eclipse, marido tá aí, tá tudo certo. Olha, olá, oi Pedro. Mas Cadê o, o Pedro? Mas é isso, né? Eu acho que tem níveis. Então, assim, acho que uma das coisas que é importante pensar para esse eclipse é se conectar mesmo, fazer essa tarefa de olhar mesmo para dentro. O eclipse de lua mexe também com as questões mais subjetivas, com as nossas questões mais emocionais. Coloca Sim. ali né, essa ideia, a gente tem que olhar o que você está sentindo, como que você está lidando com tudo isso. E aproveitar as inquietações e insatisfações para fazer alguma coisa objetiva na vida e não ficar, né, sentado, se lamentando, esperando uma solução. Ou apontando o dedo, né, para os outros. Porque eu tô vendo muito isso também. Porque o outro é culpado, as Total. guerras que estão acontecendo aí. Porque principalmente o lance político, porque o político fez, o político. Esquece esse monte de coisa, gente. Olha para dentro uma vez, pelo menos nesse Até momento. porque eu sempre falo isso dos políticos, né? Os políticos estão lá porque uma parcela da população colocou ali. Então, assim, normalmente é um reflexo também. Então, é sempre o individual, ele sempre conta, ele sempre Exatamente. é importante, né? Então, eu acho Exatamente. importante. Olha aí, tem uma pessoa que nasceu num eclipse aqui, pode também dar depoimento, Tá né? vendo? Nasceu Então, num gente. eclipse. Esse eclipse de lua é aquele momento também de perceber melhor as emoções, que também está muito bagunçado. As pessoas estão, por exemplo, com medos. Eu tô vendo muito isso, esses depoimentos. As pessoas acham, por exemplo, eu mesma passei por isso várias vezes, de vez em quando tem essas paranoias, acho que tô doente. A gente tá achando essas coisas. Aqui, por exemplo, a gente teve muito A, isso. a gente ainda tem nosso lado virginiano, né? E você, eu também. A gente aqui tá Então, super eu acho que em tá casa e doente, a acho gente que acha ficou com o direto. vírus. A gente chega em casa e fala, eu acho que eu tô com vírus, eu acho que eu tô doente. Então, essas paranoias, que são emoções que levam a gente a ter esses medos, esses receios. Então, de repente, o mundo ficou muito inseguro. O Ficou. mundo ficou cheio de insegurança, né? E a gente achava que era guerra, que era a terceira guerra, que nada, é um vírusinho, entende? Um vírusinho, ou É seja, uma guerra, um vírus. né? Mas vírus tem muito a ver com Plutão também, né? Plutão tem aquela coisa de reger tudo que é pequenininho e poderoso que pode fazer grandes estragos, né? Então, Grandes estragos. E outra, ele está no mundo todo. Não tem uma coisa, vamos combater o vírus. Não tem esse negócio de combater. Ele está no mundo. O que a gente tem que fazer é aprender como que a gente retarda o efeito dele. Ou seja, o distanciamento foi isso. É como faz para não dar colapso no sistema de saúde. Porque não dá para barrar o vírus. Como é que se barra esse vírus? Não tem como barrar. Ele não, já distribuiu. Ele já é, está no mundo. O que até dá para ter fazer é essa vacina, medida, né? entende? A medida dá. E essa medida foi super mal entendida, né, no início. Muitos países não entenderam. Todos que não entenderam, todos que fizeram algum movimento contrário, todos estão ainda tendo problema. É, Todos eles. E foi, a gente até conta todos eles. Né? Portugal resolveu, de repente, tomou uma atitude rápida, né? Resolveu tomar atitude rápida, porque viu, né? Viu Itália, viu Espanha, viu Reino Unido, viu a turma, falou, quer saber? Vamos decretar esse estado de emergência e pronto, o lockdown acabou, entende? Foi super, super radical. é. Portugal foi super radical.
Mas É, foi, ó, funcionou o negócio. e você falou uma coisa interessante, né? Essa questão do instinto de sobrevivência, que isso é tema de Saturno-Plutão sempre, que acontece em Sim, Capricórnio, isso aumenta bastante, né? E quando a gente está com o nosso instinto de sobrevivência, a gente desperta também a agressividade, a gente vai brigar com quem tem outra posição contrária à minha. Então, essa questão que a gente tem tão grande da sim, polarização, né? E assim, eu acho um perigo muito grande, assim, que você vê, sei lá, tem essas ondas de violência, tem essas ondas de agressão. isso. E aí, como que o pessoal da paz devolve isso? Com mais violência, né? E Então, aí, então isso que tá uma bola louco, de gente. neve ali, não é? Tá muito louco. Então eu vejo assim, cadê a diferença, né? Se a turma tá fazendo a mesma coisa que a outra, então tá tudo igual. Tá tudo. Então não tem turma da paz aí, tá todo mundo na violência. E aí eu acho que tem também, o pessoal tem que tomar cuidado com esse eclipse, com a questão de Marte envolvido nisso, né? Então Marte realmente pode, principalmente a partir de agora, nessa semana agora, pode dar uma despoletada aí nessa história de agressividade. O pessoal acho que deveria ficar em casa, Não fiquem se em casa colocar assistindo nessa zona de série. Não... risco, né? Eu acho que essas próximas 2 semanas o isolamento, assim, ele deveria ser, mesmo que assim, voluntário, mas eu acho, Eu assim, acho. e se isso tá pegando no mapa de alguém, né? Por exemplo, tá pegando no meu mapa, esse Marte está oposto no acidente. Eu sofri um pequeno acidente no fim de semana, foi meio pânico. Depois eu te conto, porque quase tive que ir pro Caramba. hospital. Aí você passa tudo isso pela cabeça, né? Mas como que eu vou pro hospital e não sei o que e tal. Então, Sim, sim, assim, lógico. isso tá pegando nos nossos mapas e tá pegando coletivamente. Então, assim, a chance de sair na rua, de sofrer um acidente, de se enfiar numa manifestação e que vai dar problema. Pensando que esse Marte está em peixes junto com Netuno, pode aumentar a disseminação nos países e Do cidades vírus, onde pode. não está contaminado, né? A conjunção exata é só no dia Exatamente. 13. E o mais Que importante é que o vírus, a gente pode ser assintomático. O pessoal fala isso, ah, mas eu não vou pegar, eu não tenho idade para pegar. Não importa, você pode passar. A pessoa pode é não bom, né? ficar doente, mas É, você pode passar e nunca ficar doente. Quer dizer, e a responsabilidade, então? Quer dizer, eu posso nunca ficar doente, mas então por eu não ficar doente, então eu vou sair por aí podendo passar o vírus para o outro, para uma pessoa que vai ficar doente e pode até morrer? Então eu acho que esse pensar nesta responsabilidade, que é uma questão individual, fraternal, até acho que é fundamental agora a gente total, pensar né? nisso Ainda mais agora que o Saturno está lá em Aquário, né? Ele vai voltar para Capricórnio para ver, para checar se está todo mundo fazendo para o que está checar, pedindo para fazer. para ver se a gente está fazendo a lição de Eu falei, casa, né? gente, um Saturno retrogradando, ele vai ficar, sei lá, quase 6 meses aí, em 5, 6 meses em Capricórnio de volta. É bem para checar, assim, olha, ele foi lá e chegou em Aquário. Falou, tá bom, é isso que vai acontecer esse ano. Agora é responsabilidade social, responsabilidade coletiva. Agora eu vou voltar para Isso, Capricórnio para checar quem fez a lição de casa, né? exatamente. Então é E isso. vai dar uma chance, uma nova chance. Ele vai falar, ó, pessoal, vamos fazer. Vocês não fizeram, tá bom, mas eu tô de volta aqui, eu vou dar uma nova chance. Olha que ele não é de fazer isso, né? Que não dá para negociar com Pois é. Saturno, A mas ele gente está fica muito voltando. parecido. Eu vejo você falando, assim, a gente pensa muito parecido. Ou seja, vamos ter outra chance com ele retrogradando para fazer a liçãozinha de casa de novo. Pois é. Então, poxa vida, eu acho que é duro, tudo é muito duro que está acontecendo no mundo, mas não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente aqui também passou, a Europa inteira também vai ter crise, vai ter a crise, a recessão, as pessoas. Então é hora, acho que, de se unir, né, as E pessoas. isso vai ter de E qualquer como que jeito, né? a gente faz para Importante, melhorar, pois gente? é, e eu acho importante a gente falar isso, né? A gente tem esse viés da astrologia mundial, né? Assim, a gente vai ter Saturno e Urano quadrados o ano que vem inteiro. Então, assim, a gente vai ter uma crise econômica com vírus ou Sim, sem vírus, com mais mortes ou menos mortes. Então, assim, é meio duro, assim, isso que eu tô falando, mas é que, assim, nesse momento a gente tem que cuidar da saúde, né? A isso, economia, ela vai ter uma crise de qualquer jeito. E se a gente não cuidar exatamente. desses outros problemas, a gente vai ter esse problema, na verdade, aumentado. Né? E Isso. não diminuído, é meio louco, assim, porque a gente tem esse entendimento do ciclo. Às vezes parece que eu estou vivendo uns universos paralelos, assim, né? Essa questão desse É, meu entendimento, que é uma responsabilidade que é pelo outro também, que eu tenho que pensar no coletivo, que eu tenho que respeitar as diferenças também, né? Então eu acho que exatamente. É não é porque também fácil. aquela questão, né? O vírus vem, tá bom, as pessoas ficam doentes, mas os hospitais já estavam com outros doentes. Então o pessoal pensa, gente, já estavam com outros doentes, as UTIs já tinham outras doenças ali. Aí vem uma outra. Então pensa assim, imagina, o que que é o colapso? É isso.
É. Esse é o colapso, entende? E Ou tá seja, as UTIs difícil, não estavam né? lá esperando os doentes Covid chegar. As UTIs estavam já sobrecarregadas, já estavam com doentes. E aí vem mais os doentes Covid, só pode estourar o sistema de saúde de todos os países. A gente viu isso no mundo inteiro. Pois Só é, isso, a gente viu essa história no mundo inteiro. Não teve um lugar do mundo que não aconteceu isso. Por pois que que é. seria diferente no Brasil, Pois é. né? A gente vai ter logo mais Júpiter e Plutão juntos de novo, né? Que De também eu acho que novo, é final uma de junho. coisa importante, porque eu acho que a hora que eles estavam juntos lá, fim de março, começo de abril, foi a hora que deu esse boom no mundo. Também acho que vai ser uma outra hora da verdade aí pra gente, Sim, né? Vai ser dia 30 de junho, que algumas pessoas de perguntaram. 30 de junho. E aí até lembrei que alguém perguntou aqui os efeitos de eclipse, a gente sente eles muito fortes, 3 dias antes até 3 dias depois, é muito forte. Mas parte desses efeitos, eles sempre duram até que o próximo eclipse aconteça. Por isso que, assim, se a gente for achar que sempre eclipse vai trazer coisa ruim, a gente está sempre sob os efeitos de um eclipse, né? Exatamente, Então, assim, esse momento agora, essa semana, então a gente já tá nesses efeitos hoje, até uns 3 dias depois, a gente realmente sente muito forte. E a próxima lua nova, que vai ser dia 21, vai ser um eclipse do Sol. Então, assim, a gente tem uma sequência de eclipses, que é sempre assim, né? A sim, gente sempre tem sempre uma tem. sequência mesmo, né? A gente não vai conseguir falar como influenciar cada signo, gente, porque primeiro que assim, nesse momento, eu acho que tem essa influência que ela é muito mais coletiva e individualmente, assim, todo mundo vai sentir, né? Então, assim, porque eu sou Sim, Sagitário, eu tenho coisa. A casa onde a gente tem Sagitário vai sentir um pouco mais, mas todo mundo vai sentir porque é um aspecto que está pegando muito coletivo, então isso vai influenciar a gente de alguma forma. eu nas consultas assim, desde janeiro, não tô conseguindo só ver o mapa das pessoas. Eu Não tenho que dá, analisar cenário mundial. Não tem como mais você só não tem. analisar o mapa. A gente está tendo que ver esse cenário que está por trás. Então, todas as análises que eu estou fazendo, as consultas, eu estou incluindo esse É, momento mundial. Então, é assim, é um cenário mundial que as pessoas estão inseridas nesse contexto que está se sobrepondo às individualidades. Não tem como fazer diferente. Tem, eu não sei. Eu não estou conseguindo enxergar só a não, individualidade, eu tá? tenho falado Tem um isso. cenário maior. E até para fazer horóscopo, assim, né, tá difícil, porque assim, tem a coisa, continua funcionando o signo e tal, mas é um momento que assim, é o mapa inteiro combinado com o cenário inteiro, e mesmo aquilo que não pega meu mapa me afeta, porque esse cenário coletivo tá, com certeza, tá se sobrepondo, tá Está sendo se sobrepondo. significativo. Todo mundo fala sobre o momento na consulta, tem uma ou outra pessoa que consegue ficar totalmente alheia, né? Existem essas pessoas, mas a maior parte das pessoas elas estão ali preocupadas, Sim, ou alguém, se não são elas, alguém está envolvido nesse contexto. Enfim, e as questões do seu país e as questões do mundo, né? Tudo isso super. Não tem muito como a gente ficar alheio, né? Assim, não tem, gente, não vê não tem. notícia, não se envolve na política. É um momento que Não meio que dá. não tem como Não fazer dá. O isso, pessoal né? também fala, mas isso são coisas. Outro dia também me falaram, mas são coisas negativas, eu não quero me envolver. Mas não é uma questão de ser negativo, é questão de ser realista. É, O que que a gente vai fazer? Tem que, ou a gente enfrenta a realidade e obtém as informações da realidade, ou a gente fica alienado e fica sujeito a quem decide por nós. Eu pois prefiro, eu prefiro ir atrás de uma realidade que é feia, que não é bonita essa realidade. A gente sabe que não é, mas é a realidade. Pelo menos me dá um poder maior de decidir por mim, né? De fazer as pessoas decidirem por elas, do que a gente ficar aí, né? Num barco à deriva sem a gente saber nada. Eu prefiro saber, entende? eu Mas comecei a rir aqui porque a Luísa se manifestou na live. Gente, desculpa o momento mãe aqui, porque a minha filha mandou um te amo aqui. E ah, que lindinha, Luísa! meu lado canceriano aqui se emocionou e eu tive que Ai, que passar o linda! parênteses, né? Olha, eu vi uma pergunta que perguntaram quando é que pela astrologia vai acabar o Covid. A gente não tem como analisar uma questão dessa, quando vai. A gente nem teve como ver que um vírus ia vir, não é? Então, é assim, é um momento, é um processo, né? Existe um Assim, se processo e é um processo mundo. o que eu tentei ver ali, né, assim, como isso, o vírus, a notícia do vírus veio no eclipse de dezembro, né, em Sim, sim, Capricórnio, já na órbita Saturno-Plutão, e a coisa ganhou essa proporção mundial quando Marte fez aspecto com o Júpiter, o Saturno sim, e Plutão. Então, se a gente for considerar o ciclo de Marte, que é o menor deles, a gente tem 2 anos de ciclo. Então, seria começo de exatamente. 2022,
que eu imagino que começo de 2022 é quando provavelmente a gente talvez tenha um tratamento e ou vacina acessível a todo mundo. Então pode ser que a Sim, gente tenha um tratamento e uma vacina antes, mas eu acho que até isso sim. está acessível e o vírus deixar de ser um problema mundial, assim, a gente pode levar até 2 anos, pensando no ciclo mais Sim. curto. Por isso que é o que a E Patrícia tam... falou, né? A gente tem que aprender o que eu posso tirar disso e como que eu posso fazer a Pois minha é. parte, né? E a gente tem até 2022, nós estamos tendo aquela última a quadratura minguante do ciclo Júpiter-Netuno. Então a Sim. gente também está num final de um ciclo que fala muito sobre essas questões também de influência, de vírus. Netuno também faz esse movimento com Júpiter ainda. É a última quadratura minguante do ciclo, vai Pois até é. 2022. E a gente tem lido uns cientistas falando que assim ainda vem vários outros vírus dessa proporção no mundo, né? Então, assim, a Isso, gente tem que tirar isso nas próximas décadas, enfim, a gente tem que tirar tudo isso de lição, né? Então, assim, o que a isso. gente tem para aprender nesse momento? E fazer o que tem que ser feito, né? Ponto. Enfrentar, gente. Enfrentar. É arregaçar as mangas e enfrentar. É assim, aprendi na empresa, por exemplo. O que que a empresa aprendeu? A empresa aprendeu algumas coisas. Aprenderam a trabalhar de casa, aprenderam a fazer home office, aprenderam a fazer teletrabalho, aprenderam habilidades, inclusive, também que achavam que não tinham. Então, é assim, o que que tem de positivo, né, numa situação dessa que é feia, que é uma realidade dura, que é uma realidade que a gente não queria, mas não adianta ficar esperneando, né, Não contra essa adianta. realidade, porque ela se impõe É, muito fortemente. Mas a gente vai fazer o quê? pois é. Gritar, chorar, A entende? Roberta perguntou se a gente não sentiu que vinha alguma coisa diferente. A gente sentiu, a gente fez essas E a previsões. gente O que a falou Patrícia muito. fez? Tem um texto que está lá no meu site de Saturno Plutão, que eu escrevi em maio do ano passado, que fala inclusive das questões de saúde. O que eu não imaginava é que a gente ia ter exatamente a mesma questão de saúde em todos os continentes, mas que a gente ia ter questões Exatamente. graves de saúde, tá lá, tá escrito, eu escrevi há 13 meses atrás, eu fiz essa previsão. Na verdade, Sim. antes, né? Eu achei essas previsões que eu já tinha feito lá em 2004, imagina, 2005, quando eu aprendi, estudava mundial, estava lá. E E a aí, ano gente passado, tinha a conjunção, Titi, a conjunção Saturno-Plutão chegando agora, né? A pois grande é, conjunção meus estava. alunos ano passado chamavam ela até de a inominável, porque eu falava tudo que podia acontecer, né? E meus alunos eles falavam assim: a inominável vai chegar o ano que vem, vai trazer problemas de saúde, luta por sobrevivência, disputa de território, questões de catástrofes naturais. A gente teve mais de 15 erupções de vulcão esse ano, eu tinha previsto isso, né? Então, assim, Sim, e a sim. saúde, é que a gente não imaginava que o vírus especificamente ele ia atingir Isso. todos os continentes e ele De ia uma vez ser só, o né? maior problema de todos. Eu achava que ia ter guerra aqui, um vírus grave aqui, um problema, uma catástrofe Sim. natural ali, mas na verdade a gente teve tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu já tinha E, uma visão mais, eu achava mesmo que ia ter conflito mesmo, guerra, coisa mais, e principalmente com começou o Marte em ano cima. assim, né? Quando Começou, começou o ano com começou. aquele conflito que todo mundo já até esqueceu, né? Porque já coisa, Pois é, aquele mas conflito, a né? gente, Terceira Começou o Guerra, todo mundo conflito achando. de Irã e de Estados Unidos, e um monte de gente me escreveu, falou assim: olha, Titi, tá aí a guerra, não sei o que e tal, e daí na sequência veio o vírus, essas coisas dos vulcões também, né? Que um monte de gente Isso. me falou: olha, tá acontecendo mesmo. E até me fugiu, tinha uma outra coisa que eu tinha pensado aí para daqui a pouco eu lembro que é. Mas assim, é tudo junto, né? Tá acontecendo tudo A ao crise mesmo tempo. econômica, né? Então, Pois é. Saturno, Plutão, depois Júpiter, eu falei, vai ter alguma questão, vai ter uma mudança, Urano em touro, Urano vai em mudar touro, né? E toda a a questão, gente entendeu? falou muito Tudo. no passado, retrasado, assim, que o Urano em touro ia pedir para Falamos muito, né? repensar, que ia pedir para repensar a forma de produção, Formas de trabalhar, forma de modelos de trabalhar, negócio. modelos de negócio, exatamente. A questão do meio ambiente, como que a produção afeta o meio ambiente, e a gente está sendo obrigado a pensar Meios tudo de isso, né? consumo, né? Meios de produção, meios de consumir, tudo isso, valores, a parte Tipos de financeira, trabalho e profissão que ficava, alguns que poderiam ter problema, outros que poderiam surgir com força, né? novas profissões. Falei bastante disso, tanto nas lives, novas profissões. Só que assim, ninguém também imaginava que ia ser de um dia para o outro que a pessoa ia ter que aprender a fazer uma nova profissão. Na Porque marra, aqui né? aconteceu Sempre isso, na marra. também, né? Aqui aconteceu isso, pessoas que não imaginavam como é que era trabalhar em casa. E Teve, tiveram teve, que de um dia para o outro fazer né? isso. Teve aqui, ó, Então, estão assim, falando, incêndio na Austrália, acidente em Chernobyl, a questão aqui da Amazônia, falei super sobre isso ano passado, né? Aqui desse desmatamento, todas essas coisas. Não, e isso é muito exatamente. louco. E aqui no Brasil isso está pegando também, tem aspectos pegando a parte de educação.
E todos os países estão passando por isso, mas eu sei que no Brasil está o caos, né? Porque tem, assim, uma grande parte da população não tem internet, não tem acesso a essa educação à distância. Essa parte da educação também está caótica aqui no Brasil. Mas se a gente pensar, né, tudo é a história do vírus, tudo que o vírus está trazendo, na verdade, é a revelação de coisas que não estavam bem. O sistema de ensino, se a gente olhar o sistema de ensino, nos últimos 100 anos, não evoluiu tanto. Não. Tudo evoluiu, mas o sistema, até a escola, até as classes, a sala de aula ficou igual, ficou aquela mesma disposição. Todo mundo sentadinho ali, professor lá na frente. Até isso. Então, É. tem que evoluir, gente. Tinha que mudar isso aí, tem que mudar esse negócio. Ele está falando Não aqui tem. que o Barbot previu isso em 2011, previu até antes. Eu tenho um livro de 1981 que tem a previsão de uma pandemia para esse ano. É mesmo? Depois eu procuro aqui, O posto Bill uma Gates foto também previu. eu não sei se meu Ele livro. não é astrólogo, mas ele previu também. Pois é, pois é. Mas acho que tá em algum lugar. Depois eu posto. Eu já postei algumas vezes aqui a página do livro, né? Mas é tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, aproveitar isso como uma oportunidade, olhar o lado bom da vida. Acho que tem essa Vênus envolvida também. Então, assim, eu acho que a gente pode resgatar paixões, prazeres, dar mais valor para as pessoas, dar mais valor para as relações, dar mais valor para as coisas que a gente Sim. gosta, dá valor para aquilo que é bom, porque assim, sempre tem algo bom. Eu estou acompanhando cliente começando namoro virtual aos montes. Tem um monte de gente se reinventando muito bem profissionalmente. Tem Sim, muita também gente estou sabendo vendo isso, ganhar dinheiro bastante. nessa crise, né? Então, assim, acho que a gente tem que procurar o que tem de bom, mesmo que seja assim. Eu realmente acho que assim, só o fato da gente ter onde morar, tá com saúde, tá com alguém que a gente gosta em casa, eu acho que nesse momento já é um privilégio, já é um ponto ali que a gente tem que saber Exatamente. valorizar, né? O pessoal reclamou muito de estar em casa, mas, gente, estar em casa com quem você ama, poxa É uma vida, bênção, não né? é? É uma Se a bênção, é gente uma pensar que a outra bênção. vez que teve esse aspecto, teve guerra, e assim, tem pessoas das nossas famílias que tiveram que ficar em casa numa situação muito pior, porque não tinha uma internet, não tinha como sair para comprar comida, né? Exatamente. E a Então, eu gente falei agora. isso numa live também. Eu falei, gente, não é uma guerra, é um vírus e a gente está ficando em casa tem comida, não está faltando comida para ninguém, porque tem comida. Então, gente, e quem não está tendo comida, tem gente para poder levar. Aqui fizeram ali um monte de associações, se juntaram para poder dar comida para quem estava na rua, para quem é morador de rua. Então, gente, teve assim uma ajuda comunitária, ou seja, o problema não era esse, o problema não é a guerra, o problema não é isso. Então, por que a turma ficou reclamando que está dentro de casa? Olhe-se, E né? que não aguenta mais, Olhe-se. né? Assim, essas pessoas que não aguentam mais, né? Os filhos, não aguentam mais o marido, não aguentam mais a mulher, não aguentam mais as pessoas. Tipo, pare para pensar, né? Por que é isso, né? Que acontece? Porque não é isso que está causando. Tinha alguma coisa aí Não. que já precisava estar sendo vista. Tinha algum problema que não estava sendo enfrentado. Então, nesse enfrentamento forçado, que é ficar dentro de casa forçadamente, aí vem à tona. Pois Aí é. o pessoal acha que é o vírus que está fazendo isso, né? É, Que é a pandemia, ou que é o isolamento, é a obrigatoriedade de ficar em casa. E não é. Já existia um problema, mas ele estava sendo negligenciado. E pois a é. gente passava por cima, o pessoal passava por cima. Aí, obrigatoriamente, ficar em casa representa, tenho que enfrentar o negócio, tem que enfrentar os filhos, tem que enfrentar o problema de casa, as pessoas que moram comigo, marido, mulher, também está tendo muito divórcio. É verdade, está tendo. Tá. Mas pensa, melhor ter o divórcio e cada um se libertar para ter as suas vidas independente ou continuar dentro de casa brigando, tendo qualidade ruim de relacionamento. Mas olha que louco, eu vi uma pesquisa já logo que na China voltou ao normal, que aumentou o número de casamentos também, de gente que percebeu também essa importância do estar junto, né? Por causa da Também tem isso. pandemia. Então, tem os dois lados. Daí, quando eu vi, né, esse mapa aqui da lua cheia, nessa semana que tem essa conjunção inferior de Vênus, a Vênus envolvida aí, o Marte, o Sagitário, eu pensei muito nisso, né? Assim, a gente tá tendo essa oportunidade de valorizar também as coisas boas e assim, tá, isso aí vai, Sim. talvez esse eclipse escancare um pouco mais os nossos sentimentos mais doídos, as nossas angústias, mas também pode trazer à tona mais daquilo que Sim, tem de sim. bom na E nossa tá vida. profundo isso, Titi, né? Porque tá retrógrado ainda. Vênus está lá até final, até 25 de junho. Tá retrógrado, fazendo o quê? Revisão. Revisão, rever tudo, rever os valores, rever relacionamento, rever o que a gente gosta, né? Rever os nossos sentimentos, rever os afetos, tudo, né? Então É, também tá numa revisão, né? Eu acho que é um momento, eu não sei se eu sou muito otimista, né? Mas eu vejo como um momento, apesar de ter o eclipse, apesar de Marte estar ali,
tem agressividade, mas eu entendo como um momento de maturidade. Eu acho que é um momento de maturidade, um momento positivo. Eu pensei uma coisa agora, né? Pensando numa analogia que a gente fez aqui, dessa coisa que você trouxe no começo da escuridão. Então, assim, o eclipse ele é uma escuridão fora que faz a gente procurar a luz dentro. A gente está no momento que coletivamente a gente está nessa escuridão, né? Então, assim, a Sim, gente, isso tudo, essa semana tal, coletivamente, eu acho que a gente pode esperar ainda por mais muita coisa complicada nesse cenário coletivo. Então, é hora da gente buscar a nossa luz, né? Eu acho que cada um de nós é essa lanterninha, sim. é essa luz que vai acabar trazendo essa luz pro coletivo, né? Há muitos insights também, né? Porque também, tem uma Muito. coisa legal. Tem o Mercúrio e Urano junto nesse Tem, eclipse. menina, é verdade. Tem o Mercúrio e Urano, a gente estava esquecendo. Eu tinha Opa, travado, mas eu voltou. voltei. Então, tem Mercúrio e Urano para dar o quê? Novo insight, novas ideias, olhar para o futuro, enxergar essas, principalmente as diferenças. Você falou isso, né? Da questão das diferenças, né? Do alternativo, do original, criativo. É. Então, é o momento de acender a luzinha mesmo, sabe? É momento disso. É, não, isso é tudo de bom, né? Assim, e é isso, né? Tem que pensar novas formas. Novas formas, gente. A gente não vai voltar ao normal. A gente vai Não vai. encontrar um novo normal. A gente vai construir uma nova realidade, tá? Isso aí. É isso aí. Eu entendo assim, já entendia antes, quando começou a volta aqui, que eu já percebo esse novo normal, né? Eu sei que é uma frase esquisita, né? O novo normal, Mas mas é, é isso, gente, é isso, porque é assim, não tem como falar, vai ser igual, não vai já mais ser igual, porque houve uma quebra, uma ruptura, né? A nossa cabeça já passou por uma ruptura. O mundo ele parou para olhar numa situação que não existia antes e o mundo todo parou junto. É é, uma ruptura, é tipo um trauma, né? É como se fosse um trauma. é, Então não vai voltar ao que era, mas a gente pode ficar muito melhor. é. E a minha ideia é essa, ficar É, melhor do que era, então. com Ué, por certeza. que tem que ser pior do que era? Não, pode ser super melhor. Mercúrio e Urano tá sendo agora. Perguntou se é final de junho. Não, tá sendo agora. Agora. Tá sendo agora, tá sendo essa semana. E para quem perdeu e que acho que deu uma travadinha, essa possibilidade da gente ter insights e repensar as coisas, pensar nesse novo normal, nessas novas saídas, novos caminhos. Não são os antigos caminhos. Que Saturno-Plutão é isso, né? O ano de Saturno-Plutão eu quero me agarrar às minhas estruturas, eu quero me agarrar àquilo que é conhecido, e aí que vem o sofrimento. Porque não vai mais ser como era Exatamente. antes, né? Então, o Não Brasil vai é caso à ser. parte aí, Kátia. Aí, assim, no Brasil a gente ainda vai levar bem uns 2 anos aí para o céu começar a ficar um pouco mais harmonioso. Por isso que é isso, assim, a gente tem que começar a fazer nossa parte e trabalhar nessa direção. Não dá para só esperar as coisas acontecerem, né? Não dá. Repensar é de dentro para fora. O que você pode ir fazendo. E eu tenho sentido muito uma coisa assim das pessoas se inspirarem umas nas outras, né? Eu acho que a gente tem que também ter essa responsabilidade, essa consciência, que o que a gente faz inspira as pessoas. Então a gente tem que ser responsável nas Isso. nossas atitudes, tem que praticar aquilo que a gente está dizendo, né? Isso é muito essa tensão geminiana aí com esse Marte Netuno em peixes, né? Então, Muito. assim, não adianta eu ser militante de sofá, né? Aquela coisa, eu tô aqui falando e acho isso, acho aquilo, mas estou fazendo diferente na minha vida pessoal. Então, acho que isso também está meio escancarado e a gente vai começar a perceber se a gente está fazendo isso e se outras pessoas estão fazendo isso também. Sim, a internet também deixa isso, né? Muito às claras também. Muita coisa que acontecia na internet porque era possível, né? Então era possível também acontecer, né? Ter a imagem, ter o fake, né? Hoje, né? Esse novo normal também não vai ter outro cuidado também, Vai. né? Esse Urano em Touro, por exemplo, vai ter outro cuidado com essa coisa do fake na internet, porque vai ficar tão gritante, é tão gritante esse fake. Então, os perfis que não condizem com isso que você falou, né? A Total. atitude com a coerência. Se não tiver coerência, vai cair fora, não tem como ficar. É. Por quê? Porque tem que ter um discurso coerente com a ação, tem que ter uma mente coerente com o que você está fazendo. Não dá mais para você vender a ilusão, né? É coisa Acabou esse pequena, mundo às de vezes, ilusão. mas assim, eu acompanho algumas pessoas, por exemplo, que estão fazendo discurso de isolamento social, mas eu sei que estão saindo, eu sei que estão com os funcionários trabalhando em casa, eu sei que tá, sabe? Aí você fala, gente, assim, não dá muito mais para você esconder,
né? Não dá. Não tem como, né? Não tem. Adorei a citação do Robson. O Robson fala isso mesmo. Mar tranquilo não faz bom marinheiro. É isso. A gente está nesse momento que a gente está aprendendo a navegar, né? Exatamente. E mudando um pouco a rota, né? Mas é aquela história, é devagar, não dá para de uma hora para outra pegar um navio gigante e mudar de uma hora. Tem que ter um, né? É É Saturnino. devagar o processo. É Saturnino. É Saturno-Plutão. É um dia de cada vez. É tijolinho por tijolinho, né? Tem que dar cada passinho ali. Exatamente. E repensar as crenças. Eu acho que essa questão de Boa. Júpiter-Plutão agora no final de junho, depois volta a fazer lá no final do ano também, né? É. Também tem essa questão de destruir crenças antigas que não servem mais. Falei tanto ano passado isso, pessoal, crenças que não servem mais, ou ilusões também, ideologias que não servem. E a gente se agarra, é o ego, né, da gente. A gente quer ficar preso naquele negócio, o negócio não tá funcionando mais, e a É um gente ano de fica ali. desilusão, né? E eu sempre falo que desilusão é bom, é triste, é É doído. bom, é bom, é o exercício de desilusão. Eu falei também, vamos fazer um projeto de desilusão. Porque quando você tira essa ilusão, você está livre. Ah, é sofrimento, ah, é horrível. É, mas você está livre. Não é livre, pronto para Livre. reconstruir, Dá com trabalho, verdade, gente. Construir dá realidade. trabalho. Só que assim, é um momento a gente está tendo a oportunidade da gente construir, da gente valorizar. É da pequena coisa mesmo, né? Da gente limpar o nosso banheiro, da gente fazer a nossa comida, a reconstruir o nosso mundo, né? Eu acho que a Isso, gente isso. tá, dá trabalho, óbvio que dá trabalho, mas a gente está tendo a possibilidade de repensar a forma como a gente faz das pequenas às grandes coisas. Você falou do Júpiter-Plutão, também tem essa quebra, né, de paradigma com esses Sim, salvadores, né? Eu acho que tem muito isso. Aqui no Brasil isso é muito forte, né? O Brasil tem uma muito lua forte. Júpiter em Gêmeos, então fica essa coisa que tem que ter um salvador. Gente, é Se muito não é esse forte. salvador, é aquele, é só Deus e o diabo e ponto, né? Quando Tem a uma gente sai coisa. do país, isso eu não sabia o quanto isso era forte. Quando eu vim morar aqui, é que eu percebi o quanto, porque eu volto todo ano para o Brasil. Então eu faço esse paralelo, né? Eu faço esse estudo. É muito forte, é um negócio assim, a gente não consegue entender, eu não consigo entender por que que é tão forte. Por que que o brasileiro entende e acha, né? Por que que a gente acha que precisa ter um salvador? E Por que essa que precisa ter cegueira, né? isso? Assim, se eu acredito que esse é o salvador, tudo que ele faz está certo. Se eu acredito que esse é o vilão, tudo que ele faz está errado. Tá errado. E eu não Não, e posso não fazer tem, o nada para senso mudar, porque crítico eu tenho que acaba, o esperar que senso ele crítico faça. acaba. Pois é. O senso crítico acaba, ou seja, aquele salvador vai estar sempre certo, mesmo que ele esteja errado, né? E o outro vai estar sempre errado, mesmo que ele esteja certo. Então, É, cadê o senso crítico, gente? Né? é, É um negócio que eu fico, é complicado. Aqui já é um pouquinho, eu acho que tem um nível de maturidade também, entendo que isso é a maturidade do povo também, o país é novo, né? A gente está aqui na Europa que é velho já, né? Mas no Brasil ainda é novinho se pensar nesses termos, né? total. Mas assim, não tem muito isso. Aqui o pessoal fica mais pautado em ideias e não em pessoas. Em ideias. As É, ideias. Ah, a ideia é boa? Legal. A ideia é ruim? Não é legal. Agora, se a pessoa que tem a mesma ideia que é boa e ruim, então a gente critica. Então existe um senso crítico muito mais apurado, total. né? E é complicado isso no Brasil, e é realmente, é real. A gente analisa aqui de fora, é uma coisa, e é perigoso. É. É muito perigoso. E agora a gente está vendo quão perigoso é, né? A gente tem muitos amigos jornalistas que trabalham em outros países, né? Que são de outros países, inclusive, né? E assim, a gente recebe muita matéria de fora, né? E assim, acho que os brasileiros deveriam ler mais, né? O que sai do Brasil na mídia É estrangeira. Eu acho que terrível, ajudaria gente. bastante a É entender um terrível. pouco. Eu vou ser bem sincera, é triste, é terrível, É, é terrível. é, É terrível. Eu acompanho muito tudo que acontece no Brasil, até por causa dos clientes, que tem muito cliente brasileiro e muito cliente na área empresarial, né, que é a minha especialidade. Então, eu acompanho muito. E aí é muito difícil. É muito difícil porque, assim, sabe, é o meu país, eu tô aqui, mas todo mundo tá aí, né? A minha família toda, os clientes, todo mundo que eu amo tá aí. Então, a gente vê isso e perceber que realmente é isso. Quer dizer, às vezes não é exagero o que o pessoal fala aqui, não. É a realidade. Aí você fala, caramba, a gente tá tendo que ver isso, mas ver a notícia por aqui é muito difícil. não deve ser fácil É, mesmo. não, não é fácil. Não é fácil. É, a gente, Enfim, a gente tem uns 5 minutinhos, acho que só. O que mais que você acha que é importante falar? Algum recado que você acha importante dar? acho que bloqueou. Peraí. Bloqueou? Acho que Bloqueou. Eu não ouvi o que você falou. eu falei que a gente tem mais uns 5 minutinhos. Se tem mais alguma coisa que você acha importante falar, se tem algum recado que você quer dar.
as pessoas que não te conheciam, se você quiser também deixar seus contatos aqui. Ah, então, eu tenho o curso, né, que eu tô abrindo aí a turma da Boa. formação. Então, o pessoal que tiver interesse, eu tô abrindo um curso quer dizer, eu já dou esse curso todo ano e agora vai para uma plataforma EAD, vai ficar bem legal. Então, é só entrar no meu perfil, esse perfil Patrícia Ungarelli, entrar na árvore de link e entrar lá porque já tá tudo lá, né, tem os materiais. E entrar na turma 2020, a turma 2020. É Essa isso turma é aí, né? boa. Turma inesquecível. É, a gente tá. Inesquecível, essa vai ser A inesquecível. Patrícia é como eu, tipo, super multimídia, então a gente tem, né, para quem não me conhece ou para quem não conhece a Patrícia, entra aqui nos nossos perfis, tem os nossos caminhos para os nossos sites, tem os nossos cursos, os Isso. nossos canais, as nossas Tá redes, tudo aqui, tá tudo aqui. tá tudo aí, né? A Adorei, Patrícia é Titia, foi tão parceira legal, adorei. É tão rapidinho, tempo, meu né? Deus. A gente já trabalhou juntas muitas vezes, né? A gente já fez muita coisa Muitas. junto. E fica aqui a super dica para quem ainda né, não conhecia seguir, para quem veio pela Patrícia, bem-vindos. E é Eu isso. vi, olha, um monte de gente que veio. Então, ó, e tem a Fabiana, tem a Elisa que tá É, aqui também. Eu vi um monte de gente que veio do meu perfil pra cá também. O é pessoal muito aqui. legal. Eu sei que a gente tem várias pessoas que já seguem nós duas, e quem, enfim, seguia uma outra, sejam super bem-vindos, né? Super bem-vindos, E pessoal. é isso, eu adoro fazer as coisas com a Patrícia. A gente já fez mais no ano passado. Foi corrido ano passado, quando a Patrícia esteve aqui, a gente mal conseguiu Eu se também. falar, né? E Adoro, adoro. A gente tem que fazer mais, a gente tem que vamos fazer fazer. mais coisas juntas. Vamos fazer. A gente Vamos. faz outra live o mês que vem. A gente combina e faz outra. Isso, vamos fazer. Mas obrigada, viu, pelo convite. Adorei mesmo, adorei. Eu adorei também. Quem chegou depois vai ficar salvo aqui no IGTV. Depois eu também subo para o meu canal no YouTube, passo para a Patrícia, ela também posta. Então, quem quiser pode assistir de Ah, é novo, legal. pode indicar para os amigos. E é isso, né? Ótimo. E não vamos ficar com medo do eclipse, né? Acho que o grande recado aqui é a gente Isso, não ter medo exatamente. dos eclipses, não ter medo desse céu desse ano, é arregaçar a manga mesmo, fazer a sua parte, que a gente vai cair nessa, né? Enfrentar, querer ver a realidade, construir ou reconstruir, né? Mas assim, um passinho de cada vez, né? Tem que fazer isso, um tijolinho ali de cada vez. E juntos, né? A Fazer gente o tá quê? É junto. isso. Lembrar também, a gente tá nesse ciclo geminiano, né? Eu, como geminiana, assim, é isso, a gente tá junto. A gente não precisa também resolver a vida sozinho. A gente pode pedir ajuda uns pros outros, a gente tá junto Isso. nessa, né? Exatamente, exatamente. Tá todo mundo junto. E não é só o Brasil ou um país, é todo mundo Todo inteiro. É mundo. todo mundo junto. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Então tá bom, obrigada, querida. Obrigada a todo mundo que estava aqui online. Foi super gostoso falar com você. Foi mesmo. Então tá bom. Um Um beijo, beijo, um beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.